escritora, sou produtora cultural, sou artista visual, várias formações aí que se somam no meu currículo. E aí, a partir dessa vontade de registrar a história, de pesquisar e estar muito ativa com a nossa cidade de Alvorada, que surgiu o Territórios Negros de Alvorada. Ele foi, para mim, uma extensão, na verdade, do Alvorecer em Terreiros, né? E a partir disso, eu comecei a pensar sobre os lugares e as outras culturas que perpassam também esses territórios negros, aqui em Alvorada. Porque eu comecei a fazer as perguntas para as pessoas: onde estão os territórios negros de Alvorada? Sou brasileiro do candomblé, sou brasileiro do candomblé. E aí, o único território que sempre aparecia era a Cascata do Xangô. Meu nome é Aldorim Marques dos Santos, eu tenho 77 anos, fazer 78 agora dia 1º de agosto. O que me trouxe esse lugar foi através do Pai Lelo, quando eu entrei na terreira dele lá em 1971, 72 por aí que eu entrei na terreira. Eu já era de religião, já desenvolvi, aí que um amigo meu, finado Nilson, que era vereador, que era da casa, que me levou lá. E através do finado Nilson, que ele era vereador, era muito amigo nosso, daí ele me convidou até para ir para a casa do Pai Lelo. E aí começou a minha história religiosa dentro da Goa do Pai Lelo, né? Aqui, ó, aqui era uma enorme cachoeira, por isso que tem o nome de Cascata. Tinha uma enorme cachoeira onde a gente lavava a cabeça, não só na Goa do Pai Lelo, mas de toda a grande Porto Alegre vinha para cá lavar a cabeça, que o Arroio Nunes passava, ele tinha acho que uns mais ou menos 4 metros, mas fazia toda aqui uma cachoeira. Ela era do tempo antigo, né? Ele era meio grosso, né? Não sabia, coitado, não sabia ler nem escrever, mas era doutorado na parte da espiritualidade, religião. E ele sempre tinha um no lado dele, né? Que era o Nilson, que ele chamava do meu ordenância, não era pai pequeno ou meu ajudante, o meu cambô, né? Era meu ordenança. Ali uns 3, 4 anos o Nilson morreu e ele ficou sem ninguém. E aí ele foi olhando para minha cara lá, sei lá o que ele viu em mim, daí perguntou se eu queria ser a ordenância dele, que daí eu tinha que, né, seguir tal, fez a exigência dele, eu digo, não, tá, pode ser. E aí sempre eu acompanhei ele todas as andanças dele, né? Vivi. Na época ele era vivo, 20% para a minha família e 80% para a religião. Então a gente foi aprendendo muitas coisas com ele, ele foi contando a história dele, a história do vô Hugo, né, que é o pai de santo dele, nosso. E a gente foi aprendendo algumas coisas com ele. Vocês veem as fotos que tem, nós temos algumas fotos ali antigas, ninguém acredita que era uma cachoeira e virou. Mas ainda nós temos vida aqui, nós temos Jundiá, temos Caraí, né? Ele usava muitas palavras do vô Hugo, né? O pai de santo dele. Como ele disse, se tu foi meu amigo em vida, eu serei teu amigo lá quando eu partir daqui. Então a gente acredita que ele é muito proximidade. E ele me escolheu para mim ficar coordenando toda essa parte bem espiritual, justamente e todo esse acervo que tem aqui dessas imagens do Xangô, tudo era da casa dele, né? Então, o filho de santo dele que falecesse, morresse, ele botava o outro no lugar, ele não despachava os orixá. O orixá foi sentado para ficar cuidando daquela casa, então ele passava para aquela pessoa. A única coisa que a gente despachava, porque eu acompanhei ele tudo, né? Despachava sempre era o bará. Os bará ele despachava e sentava o outro para cuidar daquela casa, né? Então a única coisa que ele fazia é isso. E aqui tá essas árvores que eu falei para vocês que estavam caindo, ó, por exemplo, isso daqui, ó. Isso daqui nem existe mais. Quando a gente mandou fazer um levantamento, ver qual é o tipo de árvore que tinha aqui, eles encontraram o Dr. Luiz, que é um engenheiro florestal, e ele disse, isso aqui é árvore que nem existe mais, que é a famosa tamanco de negro, no nome popular, né? Ele foi uma pessoa que muito lutou para ver a religião subir, né? Nós ser
ser reconhecido, né? Mesmo ele não sabendo ler nem escrever, mas ele foi pessoa que se tu chegasse na casa dele, que ele fazia um serviço para ti, ele olhava para ti, se tu pudesse fazer uma coisa que era para todos, um exemplo tá a Iemanjá lá da praia. Hoje aquilo ali é um ponto de referência para Tramandaí, para nossa cidade, para o Rio Grande, né? Que vem gente de tudo quanto é lugar, né? Então ele sempre foi essa pessoa que queria ver a nossa religião, não só a casa dele, que todos se enxergassem como religioso, né? Olha só que coisa mais linda essa árvore aqui, ó. Se nós não vamos brigar, vamos lutar para conservar ela, não podemos deixar ela ir embora, viu? Uma dessas já caiu, mas essa aqui continua em pé e vamos lutar que ela continue, que ela seja uma resistência. Meu nome é Jussara, mas todo mundo me conhece por Iara. Eu sou Iara da Iemanjá, eu sou mãe de santo, sou pronta e estou dando sessão todas as quinta-feiras aqui, mas da Umbanda, né? Quando a gente veio para cá era só nós dois e o meu neto era pequeno. Tinha a cachoeira muito linda aqui, que as pessoas lavavam as cabeças, né? Faziam as obrigações, mas agora não tem mais condições, né? Por causa dos esgotos ali. Mas é muito bonito isso aqui. Eu conheço isso aqui desde os meus 5 anos de idade, que a minha mãe já vinha. Minha mãe sempre foi da Umbanda, né? A gente vinha para cá, para a mata, para fazer os trabalhos. E eu não lembrava, porque era muito fechado. Tinha a vertente para tudo que era lado, a gente tomava água e tudo. Aí um dia, a minha filhada que disse, madrinha, era aqui que a gente vinha quando era criança. E eu não sabia, não lembrava mais. E agora a gente veio morar aqui. Aqui é mais um espaço onde eles fazem festa. Aqui tem uma linda árvore, ainda está em pé ainda, né? Que Deus e os pais possam ajudar, que eles venham limpar, fazer o esgoto para nós não perder ela, né? E aqui é uma nascente, ó, aqui é uma vertente. Mas ela está todo poluído, que o esgoto a 19 vezes descer e ele se concentrou aqui. O Xangô é o padroeiro de Alvorada. E em setembro a gente faz a procissão com ele, né? Daí convida todas as casas. Mesmo que não seja simpatizante, né? Que não seja da religião, mas eles acompanham. Tem muita gente que não conhece, pensa que é aquele lá da entrada de Alvorada, mas ele não, aquele lá botaram por botar, que é esse aqui. Aí a gente bota ele no andor, sai daqui, vai até a frente da prefeitura. A gente faz festa, fazia, né? Agora até deu uma parada, festa do Natal, Dia da Criança. Sempre arrecadava coisa para doar, né? Agora, festa a gente não faz mais, mas sempre está arrecadando. A gente ganha colchão, ganha roupa, a gente distribui para o pessoal que está precisando. A gente está sempre trabalhando aqui. Quem é do axé diz que é. Sou brasileiro do candomblé. Sou brasileiro do candomblé. Sou brasileiro do candomblé. Dona Vera tem várias plantas aqui dentro desse espaço que são plantas de cura também. Os vizinhos sabem disso e às vezes vêm para pedir um pouco de auxílio. Bora se acordar, mulher, levanta e pega essa carona. Além disso, tem esse espaço de convivência, então social mesmo, né? Como a gente consegue ver que tem tambor, porque tem oficina de tambor. Há muitos anos atrás tinham muito mais oficinas de tambor, inclusive com os filhos da Dona Vera. Um deles segue sendo músico, né? Que é o Dona Conceição. Então vocês estão tendo essa oportunidade e vão ter a oportunidade de ouvir mais a Dona Vera agora. Eu nasci e criada dentro do terreiro, né? Na barriga da minha mãe eu já pertencia, né? Então, mas quando me convidam para ir na igreja evangélica eu vou. E eu tenho conhecidos, enfim. Mas isso não quer justificar porque ela é do tambor, ela é do axé, ela não vai, eu vou sim.
senhora tem memória de alguma coisa do Quilombo que a senhora morava lá do Areal? Olha, do Quilombo, porque eu vim para cá, né? Eu completei 7 anos aqui, né? Então, na época eu estava lá ainda com os meus... Nasci lá, na verdade. Então, eu cheguei aqui, nós chegamos aqui, eu e meus pais, mês de outubro, né? E ainda com 6 anos. Mas já estava faltando alguns dias para completar os 7. Então, lá do Quilombo, eu lembro das festas. Muita festa, né? A negrada festejava, tudo era motivo, né? Tudo era motivo para festa, tudo era motivo para riso, para alegria, assim. E muitos terreiros que tinha ali, né? Então, e eram respeitados, as pessoas se respeitavam muito, né? Era um espaço também de cultura ali, né? Onde tudo acontecia ali, carnaval, festas juninas, né? Comemorações, né? Da Arruda. Que tem a diferença do boldo da folha. É o boldo chileno, é aquele que dá rasteiro, né? Aquele que dá só no chão. E esse aqui, além dele ser medicinal, ele tem outras propriedades também, né? Dentro da religião, né? Tinha o território negro, era muita mata. Muita mata nativa, né? Muito o arroz e feijó que passa aqui atrás, hoje já desviado um pouco o percurso, né? Então, mas assim, era muito lindo, assim, era muito lindo o lugar, né? Continua ainda, tem as diferenças, né? Algumas, mas era muito bonito, porque se vivia realmente as poucas pessoas que tinham, porque os vizinhos mais próximos eram lá na Avenida Presidente Vargas, né? Daqui até lá tinha um pedaço para caminhar, para se ir no comércio, que era armazém, não era mercado, né? Supermercado. Então aquele armazém tinha de tudo, era armarinho, né? Tinha comida, roupa, calçado, material de escola, tudo. E era o único. Então eram coisas assim que eram lugares, espaços que poucos, né? Que tinha, mas era muito bom. Bem, só agradecer. Todas as oportunidades que se tem de conhecer pessoas, de ver pessoas e pessoas importantes, né? E a gente sabe da importância de cada um, de todos nós, mas vocês jovens, principalmente, do valor que isso tem, esses encontros, assim. Por mais simples que sejam, né? Por mais humilde que seja o lugar, né? Como aqui, mas a importância disso aí, da gente se conhecer. E se conhecer, assim, vamos dizer sempre, né? Porque eu gosto muito quando eu vejo as pessoas e depois eu encontro elas em outros lugares e elas também me enxergam, sabe? Me enxergam com a mesma figura daqui, né? Não tem diferença, né? E eu gosto muito de abraço. Eu gosto muito de abraço, que é aquele abraço que passa assim, sabe, de coração. E que a gente pode se sentir à vontade. Nasci no número 286 da rua Baronesa do Gravataí. Tenho vontade de voltar lá. Eu sou Yassandra Afrochedelê, criadora do Grupo de Cultura Afrochedelê, do Centro Cultural. Então, o Centro Cultural trabalha com jovens na parte da dança e aqui nós priorizamos os alunos para que eles cheguem até a universidade, que é onde é o cargo-chefe para cada um
né, que eles se formem, que eles se tornem doutores, que eles se tornem professoras, porque nós precisamos para a nossa comunidade dessas pessoas que estudem, né, principalmente as que estão em projetos sociais que possam auxiliar a comunidade em si. Nós somos irmãs religiosas, né, e somos parceiras de luta. Abre espaço para toda a comunidade, né? Muitas vezes as pessoas têm a visão que o terreiro é somente para o povo de terreiro. Não, a gente abre espaço para... Hoje eu sou conselheira de cultura, né, dentro do município e representante do segmento da cultura afro. Mas tudo isso foi possível também através de tudo isso que eu vivenciei dentro do grupo de cultura e dança Afroxadelê. Estive já em outros espaços, palestrando e tudo mais, como Salvador, Brasília, representando aqui a instituição também. Então, a gente acaba levando, né, um pouquinho dessa cultura ali, aqui, e é uma responsabilidade. Eu vejo como uma grande responsabilidade, assim, para poder passar isso, né, principalmente para a gurizada que vem chegando. E dentro desse contexto, a gente criou o Coffee Break com as pretas. Coffee Break com as pretas, no ano passado, como teve o problema da enchente, então a gente priorizou ajudar essas pessoas, aonde nós chamamos essas pessoas, levamos para que elas pudessem tomar um café com a gente, ter um bate-papo, né? E sair de lá com um rancho, com um cobertor, um agasalho. Não, eu te entendo. É um bolo também. Mas fica E eu vou fazer porque, por exemplo, a carne nova. Agora é meu. Aí não tá. Iniciei aqui no grupo de cultura e dança Afroxadelê aos 13 e 14 anos, mais ou menos, de idade, 2007. Hoje eu estou, né, com 32 anos. Iniciei primeiramente como bailarina ali, né, do grupo, dançarina. E bem no início do grupo éramos 4 meninas. Essas outras meninas já saíram assim do grupo, né? Enfim, tiveram outras caminhadas na vida, né? Eu segui e estou até hoje aí, né? Nós temos uma afroteca, que as crianças possam vir aqui, estudar sobre a história do Brasil, a história de nós todos brasileiros, né? E hoje em dia a gente diz, né, e todo mundo sabe, né, que o Brasil é um país que ele foi invadido, ele não foi um país que foi descoberto. Então eu acho que isso as crianças devem saber, e todos nós, para que contarmos a história dos nossos povos e a todos aqueles que aqui chegaram, os negros, os indígenas que aqui estão, que já estavam aqui quando chegaram, quando o Cabral chegou aqui no Brasil. Então isso acho que faz parte da nossa vida e a gente precisa de cada vez mais estudar a cultura brasileira para que esses jovens possam saber a verdade sobre a nossa cultura, a nossa descendência e todos os povos que fazem a parte aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Com essas duas máscaras, elas vieram da Nigéria, tá? Elas vieram da Nigéria, que era para contemplar esse espaço afro, tá? Porque nós temos alguns amigos que são nigerianos, né? Então eles nos doaram para compor esse espaço lá. É muito gratificante falar sobre o Afroxadelê, porque toda vez que eu falo sobre o grupo de cultura e dança Afroxadelê, que na verdade vem através do Centro Cultural Africano e Beneficente Manuel Aurélio Cardoso Filho, que é o projeto em si, e dentro do projeto tem o Afroxadelê, né, que iniciou com a dança, e para além da dança nós temos outras atividades hoje, né, mas a dança foi o nosso primeiro início, assim. Então a dança que traz toda essa questão do balé africano e afro-brasileiro também, e que para mim toca muito porque o Afroxadelê me mostrou outras possibilidades de enxergar a vida. Através do Afroxadelê, eu acredito e eu penso e eu oro, eu rezo para que essas crianças sejam homens, mulheres no dia de amanhã, que possam construir a vida deles, ajudar os familiares e continuar construindo esse nosso Brasil. Então também sinto-se convidados para participar das nossas oficinas, né? Que vem conhecer um pouco do projeto, que vocês com certeza vão sair satisfeitos do que vão vir. O Afroxadelê é isso, né? É um terreiro escola. O nosso centro cultural ele iniciou como uma ONG, hoje é um ponto de cultura certificado, né? Inclusive através do Estado atualmente, onde a gente
como eu falei, nós estamos ali na dança, onde tivemos em vários lugares do Rio Grande do Sul, não só dentro de Alvorada, em vários espaços como universidade, entre outros. E aí, através dessa dança, foi desenvolvendo outras coisas, porque a gente nunca só fez a dança, mas também a gente estudou a dança, né, entendendo a história, de toda a nossa ancestralidade ali. Aí a Sandra sempre se preocupou muito em trazer isso para nós. Aí a gente também tem agora um festival, também afrocultural, Afrocultural de Alvorada, que nós criamos. Ele teve a 2ª edição este ano. E tá para sair da próxima edição o ano que vem. Então a gente vem, além dos projetos aqui dentro, além das aulas, tem esses eventos também que a gente está sempre fazendo. A gente tinha aqui 32 crianças, depois diminuiu um pouco ao longo do tempo. Hoje, com os outros projetos, eu não consigo te dizer exatamente certinho, assim. Mas, por exemplo, só na informática, nós estamos, na média, hoje, com umas 30 pessoas, só na informática ali, mais ou menos essa média, tá? Fora os outros segmentos, assim. Então, aqui, no sábado, geralmente, a gente tem uma circulação na média de 20 pessoas nessa base. Então a dança, eu falo muito na questão da dança, porque além de ter sido a primeira, foi o que realmente nos resgatou, né, de vários processos, assim. Então o que eu enxergo muito aqui dentro é o futuro, né, porque assim, às vezes a gente, nem eu digo, né, quando iniciou aqui, eu não tinha uma perspectiva de futuro que eu tenho hoje. Então, hoje eu faço parte da diretoria do Grupo de Cultura e Dança Afroxadelê, que antigamente eu era aluna. Né? Então isso para mim é muito importante, e de estar também plantando essas sementinhas em outros espaços. Eu vim cantar a força do caminho pro meu povo saravá. Quem é do axé diz que sou brasileiro do candomblé. Sou brasileiro do candomblé. Sou brasileiro do candomblé. Na época que essa casa foi forjada aqui no Sobrenilson, a rua era plana. Agora quando a gente chegar... Luta é movimento pra viver. Luta é movimento de viver. Desavençar, sustento meu passo no chão. Quem vai na frente enfrenta. Leva os lamentos dessa nação. Bom dia, pessoal. Bom dia. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Tá? A gente está, uma casa nova, né, que a gente está iniciando aqui o nosso ponto de cultura. Eu sempre coloquei à disposição o que eu tinha e o que a gente conseguiu fazer para até chegar esse momento, tá, de a gente hoje ser homenageado, né? Então a gente, lá atrás, quando eu iniciei, eu não pensei lá na frente, um dia vou ser homenageado, vou ser reconhecido, vou ser isso, vou ser aquilo. Não, eu fazia porque tinha que fazer, né? Comecei com os movimentos negros lá no início, né? Lá antes de 98. Então aqui vocês vão ver, tem um monte de álbuns que contam um pouco da minha história, tá? Quando eu comecei com o Africa's Bar, lá em 1984, o primeiro bar temático da Alvorada, o pessoal me perguntava, por que Africa's Bar? Aí eu dizia pro pessoal, Africa's Bar porque eu queria homenagear um continente, né, onde eu vim. Dentro da cultura, eu também lancei um livro. Como eu pensei em fazer um barzinho fechado, né, com portas de vidro direitinho, o pessoal vinha conversar, trocar ideia, conhecer as histórias, né, se conhecerem, né.
Então, um ambiente bom e sadio. Então, eu botei na frente assim, Áfricas Bar. Aí as pessoas que fossem racistas simplesmente olhavam e diziam assim, opa, deve ter um negrão aí dentro. Ou eles passam direto, ou se não tem racismo, entram. Né? Porque eu já tive, antes de 98, eu tive casos de racismo, né? Vários. Então daí surgiu essa ideia de dizer, opa, eu não quero chegar, o pessoal abrir, botar um nome lá fictício, um outro nome qualquer. Aí a pessoa entra lá e diz, pá, tem negrão. Né? Aí tu já toma aquele choque. Então daí já botei um nome que é sugestivo para isso. Tamborim que fez assim, diz como passou a cadência da saudade, amor, a ausência sua que ficou. Eu conheci o carnaval quando era pequeno. Meu pai, né, nos levava para ver os desfiles aqui no Passo do Feijó, tá? Que era na 43. Então, sabe onde é parar a 43? Na entrada Alvorada ali, né? Passando aqui o Júlio César para cá, eles faziam os desfiles, né? Então tinha uma escola que eram blocos, né? Mas tinha um bloco que era tão grande que era praticamente uma escola de hoje, uma escola de samba de hoje, que era as Marimbas, que era uma casa de religião ali da Mãe Joana, né? Da 43, que era muito grande o bloco. Então eles já tinham na ideia deles a construção de uma escola de samba, porque eles já tinham alas, tinham uma série de coisas que hoje nós temos, né? Tá aí naquele tempo blocos não tinha nada, mas eles já tinham essa visão de ser quase uma escola. E tinha outros blocos também que desfilavam junto ali conosco, né? E ali então foi o início. Pensarem no ponto de cultura, tá? O ponto de cultura se chama Felipe Neri de Jesus Maria. Esse nome era o meu pai. E a outra parte é que nós também pequeno, né? O pai nos pegava, a mãe junto com a mãe, nós ia para Borges de Medeiros, às 5 da tarde, 4 da tarde, chegando lá na Borges de Medeiros, né, para conseguir ficar junto à calçada, junto à rua, né, praticamente, ali da Borges de Medeiros. Eles botavam aquelas caixas de verdura, tá, porque não tinha arquibancada, não tinha cadeira nem nada, era nas caixas, e ali nós ia mais cedo para pegar umas caixinhas daquela para nós ficar sentados a noite toda ali para ver o desfile. Para te ver a luta, né, do nosso povo para trazer o carnaval até hoje. Muita saudade foi a herança que deixou. Saúde e sucesso, meu companheiro velho. Bom dia, pessoal, prazer em recebê-los, né? Aqui o Piquete Lanceiros Negros, a gente começou na praça lá na João Goulart, fizemos alguns acampamentos, e com o passar do tempo nós passamos a nos, não vou dizer nos retirar, mas ficar mais recolhidos, em função de que nós somos um piquete família, tem muito idoso, muita criança, jovens. Fizemos o nosso costelão gaúcho, como todo mundo está acostumado a ver na praça, na época de curtir o período Farroupilha, a gente aqui inicia, a gente faz um período como se estivesse no acampamento. A gente começa no dia 1º de setembro e vai até o dia 20, cada dia fazendo uma ação diferente, fazendo as comidas típicas, né? Um dia vaca atolada, no outro é carreteiro, no outro o entreveiro, como a gente está apresentando para vocês, espero que esteja a gosto, né? É uma comida típica do acampamento Farroupilha, típica da época, né? E a gente procurou, né, apresentar para vocês essa iguaria e espero que vocês se sintam acolhidos por nós, né? Nós não podemos
dessa vez não conseguimos estar com todos. Todos é impossível, porque nós somos 70 pessoas no total, entre familiares e amigos. Nós estamos sempre integrados, né? Nós, nos nossos primeiros anos, tivemos uma oportunidade muito semelhante. Claro que foi diferente por ser na praça, mas nós acabamos recebendo uma outra escola, combinamos uma turma, e essa turma se tornou outra de 30, nós acabamos recebendo 250 crianças, né? Mais crianças, não eram jovens, né? Mas deu 250, mas o dia todo, uma refeição também mais típica, daí foi costelão, churrasco, salsichão para todas as crianças, uma coisa muito bonita, muito legal, que nos levou a ter esses troféus, né, que nos ofereceram como piquete família e piquete cultural, né, nos anos que nós participamos. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês e sintam-se em casa. O Piquete Lanceiros Negros é um local para que se sinta em casa, um local para estar entre amigos e em família. Às vezes o pessoal acaba confundindo, mas cada cidade tem os seus piquetes com os nomes muito similares ou iguais. Então, pessoal, o piquete Lanceiros Negros de Porto Alegre é outro. De Porto Alegre, Lanceiros Negros contemporâneos. Eles até não cultuam muito a parte tradicionalista, mas tem um espaço onde os negros vão, mas não, nós temos essa diferença que a gente cultua. Além disso, a gente está ali cultuando, não é só um espaço para dizer, vem cá negrada, né? Vamos curtir. Não, claro que a gente tem essa diferença que no acampamento tem uma tradição que se tu sair da linha tradicionalista, tu tá quase banido. Nós iniciamos a nossa tradição, ao longo do dia ela vai mudando, no final do dia é samba. Por quê? É a nossa origem, é o nosso meio. E lá no acampamento a gente não pode. Mas aqui todo mundo vai vindo, já sei que começa bem alta a nossa gauchesca, a gente dança. No final do dia tem que terminar como sempre. Em sambinha, pessoal, alguns já tiram a boina, tiram a bombacha. É um projeto que surge no início da pandemia, em 2020. E nós estamos inseridos nesse território, que é chamado Umbu, e aqui nós adotamos a filosofia Ubuntu. Ubuntu significa eu sou porque nós somos, a junção dos dois, temos um Ubuntu. O que é importante saber sobre esse território é que no tempo da escravidão, toda essa área era uma área de latifúndio. Aqui tínhamos escravos, pessoas escravizadas, e a menos de 1 quilômetro em linha aérea existia uma senzala muito próximo daqui. Nós costumamos dizer que, na verdade, toda essa estrutura física que nós temos parece-nos que já estava aqui, talvez em um outro plano, e nós simplesmente materializamos essas estruturas. O que é importante também saber sobre a Ubuntu é que nós somos o primeiro projeto socioambiental quilombista do estado do Rio Grande do Sul. Aqui nós trabalhamos não só com segurança alimentar, mas também com soberania alimentar, ou seja, a comunidade pode decidir o que planta e o que colhe. E uma das ideias básicas do nosso projeto é quebrar com o paradigma de que no Brasil o rico come orgânico e o pobre come veneno. Importante também salientar que todas as estruturas físicas da Ubuntu, elas são bioconstruídas a partir de uma tecnologia ancestral africana. Nós acreditamos, não somos eurocentristas, e acreditamos que a solução para os problemas desse território não virá do eurocentrismo. Nós nos voltamos para o continente africano e procuramos as nossas próprias soluções para os problemas dessa sociedade e dessa comunidade nos nossos ancestrais. Maracá, 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 Maracá.
A vida é isso aí. Na estrada Frederico Dio, que é a estrada do Cocão, quando eu ia pro colégio, nas feiras, eu ia de carroça. A dona Ondina aqui era filha já de escravo. E os netos, bisnetos moram aqui também, moram ali. Nasci aqui mesmo, onde eu moro aqui. A tia Ondina, né, ela foi criada lá perto do rio, no rio. E depois eles foram-se embora para Gravataí, né? E pra gente que tá na calçada, esperando Yansan pra beijar os nossos lábios. Vamos dançar, vamos curtir a madrugada. Depois entrar no mar e assistir a aurora. Em 2010 eu já vou trabalhar com educação ambiental. Me interesso por trabalhar com educação ambiental, vou fazer uma pós-graduação e aí em discutir um limite para trabalhar, para poder discutir a questão ambiental da cidade, né, e fazer um recorte de algum espaço para trabalhar, eu me deparo de novo com o Passo dos Negros. O Passo dos Negros passa a ser uma área de preservação ambiental, uma APA, a partir de 2008. Né? Então aí eu tento buscar, fazer um trabalho de pesquisa para investigar a história do Passo enquanto território negro e também do Passo quanto área ambiental, quanto área de preservação ambiental. Né? Disse aquela mulher tá reclamando que nós temos pregando chiclete na sala, rezando a missa, riscando as cadeiras. Ô Paulo, deixa de ter vergonha na cara e faz um galpão aí, para nós rezar a missa. E aí o que eu fiz? Comecei a fazer um galpão para fazer a capela, uma capela, a comunidade Cristo Rei. Quando eu fui em Viamão pedir a autoridade para fazer a capela, o padre Rogério disse, não, tu tem que ter a escritura da terra. Aí vim embora. Aí cheguei no armazém, um amigo disse assim, Paulo, tu não faz capela, faz um galpão ali para nós rezar a missa, a associação, e vão fundar uma associação. E aí comecei. Eu ganhei um livro, já ele me deu 5 sacos de cimento, saí a pedir pedra na Alvorada, era tudo e ergui a associação. Em 2002, inaugurei a associação. Passo dos Negros, a estrada do Passo dos Negros, ela é divisa, né, na verdade é uma tríade, é uma tríplice, né, digamos assim, né, porque divide um tanto Viamão, um tanto Gravataí, um tanto Alvorada, né. Então, de quem é, na verdade, a estrada do Passo dos Negros? Né? Aqui está a dona Ondina. Que maravilha! Secretaria da Cultura descobre comunidade descendente de escravo no Passo dos Negros. Dona Ondina, com 97 anos, eu fiz entrevista com ela. Mais evidente ainda depois que eu tomo contato com um trabalho de pesquisa, né, onde há uma relação desse território com o quilombo da Anastácia em Viamão, né, nos campos de Viamão, na Estância Grande. Então eu percebo ali, através da história oral que a pesquisadora faz, a gente começa também a identificar, né, esse espaço aqui, né, um espaço como território negro, né. Então mas naquele momento, me parece que esses interesses aí que estavam atravessados de exploração aqui do carvão, né, não deixavam, de certa forma, essa história vir, né? E o próprio processo de apagamento que eu consigo perceber naqueles anos ali, 2011, 12, 13, em relação a esse espaço aqui. Eu tenho a dizer que a tia Ondina, né, eu acho que ela foi mesmo criada lá perto do rio, na beira do rio. Ela veio dali, ela é irmã da minha mãe, né? Os pais dela eram Silvano e a mãe, que eu não recordo o nome da avó. Eu sei que o pai era Silvano, tinha. E o nome dela, da mãe da avó, não me recordo no momento o nome. A minha mãe já morava aqui porque o meu avô
faleceu aqui, muito pouquinho eu recordo do meu avô, muito coisinha assim. É muito pouquinho coisa que eu tinha a recordar. E a Natalina? Dona Ondina, a Corina e a Natalina. E a Natalina. A falta de informação que se tinha, né, no não falar, né, desse espaço como território negro, de não se reconhecer na prática, na verdade, o espaço como uma área de preservação ambiental, passava por essa questão por esse interesse de conflito. Né? Eu nunca me esqueço, eu com 10 anos eu já ia para ele cortava lenha de eucalipto, cortando lenha por metro, né? E ele me levava junto e uns diziam assim, mas esse guri tá tão pequeno para te levar para lá. Ele dizia o seguinte, eu nunca me esqueço, foi muito bom dizer, ele não precisa trabalhar, mas ele tem que aprender o que a gente tem que fazer, como é que é. Nunca me esqueço disso. Né? Existiam, sim, agentes dentro da própria comunidade que buscavam, que entendiam que era possível fazer essa extração sem depredar o meio ambiente. Né? Havia outros setores que também faziam essa disputa achando que sim, né? Que isso ia ter um problema, que isso ia ter consequências ambientais. Hoje, resgatar culturalmente esses espaços também é, de certa forma, resgatar, né, a história ambiental desses lugares também, né? Então, como memória histórica e como memória ambiental, isso eu acho que é importante, isso não tem como dissociar. Laroie, eu vim saudar a força do caminho, meu caminho caminhar. Laroie, eu vim cantar a força do caminho pro meu povo saravá. Quem é do axé diz que é, sou brasileiro do candomblé. Sou brasileiro do candomblé. Sou brasileiro do candomblé. Uma casa branca, meu ileaê. Luta é movimento de viver. Luta é movimento pra viver. Luta é movimento de viver. Liberdades avançar, sustento meu passo no chão. Quem vai na frente enfrenta. Leva os lamentos dessa nação. Pele de couro, para, óleo de fogo, para lulê, para lulê, para. Lama de manguezal, corda de sisal, Exu Lonã. Tô muito expressivo.